As parábolas eram prenhes de lições especiais. Os feitos eram perturbadores. Os ditos penetravam os refolhos das almas. Um homem era pai de 2 filhos, ele comentara. Um era gentil, dedicado e fiel, sempre cuidadoso com o genitor. O outro era soberbo, ingrato, explorador, indiferente ao destino dos seus familiares. Quando a morte arrebatou o progenitor, o filho mais amado foi menos contemplado, enquanto o outro recebeu maior soma de consideração. Isto porque o justo e honesto já se encontrava aquinhoado com o tesouro da honradez e da consciência tranquila, enquanto o outro, infeliz e dilapidador, embora perdido, era quem necessitava de oportunidade para a reabilitação. Assim faz o pastor, deixando em risco as ovelhas mansas, a fim de resgatar a rebelde que fugiu do rebanho. Uma dedicada mãe de 2 filhos, sabendo que havia chegado o reino dos céus à terra e que os seus descendentes haviam sido convidados para a sua instalação, correu precípite e solicitou ao príncipe anunciador da notícia que no momento do triunfo colocasse à sua direita e à sua esquerda aqueles que eram retalhos do seu coração. Ele a ouviu generosamente e propôs por sua vez: observemos se eles sorverão a minha taça de amargura quando a hora chegar. Assim mesmo, não me cabe eleger quem se sentará junto a mim, senão ao rei que governa o universo. Um jovem, que por ele se deixou fascinar, desejou segui-lo, mas tinha obrigação de sepultar o próprio pai. Na dúvida do que fazer em primeiro, solicitou-lhe permissão para ir atender ao dever filial, que parecia mais justo. Ele, porém, respondeu que o seu era um reino de vivos e que os mortos, aqueles que se cadaverizavam nas paixões e nos interesses do imediatismo, esses sim deveriam sepultar os outros, que lhes eram semelhantes. E o jovem não o seguiu, porque era também um cadáver que respirava. Um outro queria participar da Revolução do Amor, mas era jovem e ambicioso. Fazia tempo que planejava vencer os romanos em uma corrida que teria lugar no dia seguinte. Necessitava atender ao ideal pelo qual vivia, mas agora encontrar uma razão maior para existir. Sem saber o que fazer, propôs-se a conquistar as 2 ambições: vencer na corrida e dedicar-se à construção da nova era. Ele não concordou, porque ninguém serve bem a 2 senhores, sendo constrangido a escolher aquele que melhor lhe atenda. O jovem foi aturdido, em dúvida, optando pela primeira aspiração, e não pôde retornar para atender a segunda, porque o anjo da morte arrebatou-o em plena área da corrida. Ele narrou comovido: eu tenho muitas coisas ainda para dizer-vos, mas não as podeis suportar. Não tendes condições por enquanto. No porvir, os meus ditos e os meus feitos serão confundidos. Os meus sentimentos serão apresentados de maneira insidiosa e interesseira, dificultando o entendimento da minha vida e do meu amor. Mas eu não vos deixarei órfãos e intercederei junto a meu Pai em vosso favor. A mensagem ficará interrompida até que chegue o Consolador. Uma mulher equivocada sentiu-lhe o coração amoroso. Havia perdido tudo no jogo da ilusão sem que houvesse malbaratado a esperança. Candidatou-se a segui-lo e optou pela renúncia, pelo sacrifício, sofrendo todo tipo de humilhação. No entanto, após a sua morte e sepultamento, foi a ela a quem primeiro ele apareceu. Assim, por longos séculos, a sua mensagem ficou incompreendida, subalterna às dominações dos poderosos de um momento e derrotados dos tempos, até que novamente esplendeu, como naqueles dias, não mais às margens de um mar ou no murmúrio das aldeias, mas numa sinfonia incomparável que toma conta de toda a terra lentamente, fincando as bases do reino
nos corações para sempre. Chegou o Consolador.